Irmãos, nós estamos estudando a vida de José e estamos no capítulo 39 e vamos olhar hoje os versículos 1 a 6. Então é Gênesis 39, versículos 1 a 6. Abra sua Bíblia e vamos estudar esse trecho. Nós já fizemos uma apresentação geral do capítulo 39, os irmãos já acompanharam uma visão panorâmica desse capítulo. Agora vamos olhar cada um dos versículos aqui no trecho que é abrangido pelos versículos 1 a 6. Então diz assim, Gênesis 39, versículos 1 a 6, fala assim: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Irmãos, eu quero apontar para os irmãos um trecho interessante do Salmo 105, tendo a vida de José em mente. Vejam o que diz o Salmo 105, porque o Salmo 105 tem uma informação adicional referente à vida de José, uma informação que não consta na história narrada em Gênesis. É uma informação adicional, que nos ajuda, inclusive, a compreender um dos objetivos de Deus com toda essa história. Nós aprendemos que o objetivo central de Deus ter enviado José para o Egito, antes de toda a família de Jacó, foi proteger a linhagem messiânica. Ele foi para o Egito, ali ele foi colocado na posição de um governador sábio, porque Deus revelou a ele que viriam 7 anos de fome, depois de 7 anos de fartura, e ele, administrador muito hábil, ele conseguiu então salvar não só a sua família de morrer de fome, mas salvou todo mundo da época, porque as nações todas iam ao Egito comprar dos grãos que José acumulou ao longo dos 7 anos de prosperidade, preparando-se para os 7 anos de pobreza que viriam depois, de escassez que viriam depois. Então nós sabemos isso. Deus levou José ao Egito para proteger a linhagem santa da extinção. E então a família de José, a linhagem messiânica, pôde ser preservada e ter sequência. Mas é interessante, existe no Salmo 105 uma informação adicional. Veja o que diz o Salmo 105, nos versículos 16 a 22. É muito simples, muito fácil de entender. O salmista aqui está narrando o que aconteceu na história que estamos estudando. Ele faz um resuminho e ele fala assim: fez vir fome sobre a terra. Aqui o sujeito dessa frase é Deus. Deus fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo. Notem, tudo isso são obras de Deus. É muito interessante observar isso. Deus fez a fome vir. Deus cortou os meios de se obter pão. Deus é o agente aqui.
ele está sendo louvado no Salmo e exaltado no Salmo por causa dessas ações. Vejam, adiante deles, ele, Deus, é o sujeito que, dessas frases todas, enviou um homem, José, vendido como escravo. Tudo é Deus fazendo. Deus enviou José ali adiante, usando os ismaelitas, usando seus irmãos, usando tudo. E fazendo isso, e realizando o seu propósito. Cujos pés apertaram com grilhões, e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele, e tê-lo provado a palavra do Senhor. Versículo 20 diz: o rei mandou soltá-lo, o potentado dos povos o pôs em liberdade, constituiu o senhor de sua casa e mordomo de tudo o que possuía. E agora vejam o versículo 22, a informação que temos agora aqui. Por que tudo isso? O salmista, então, acrescenta essa informação para a seu talante, ou para que ao seu bel prazer, por assim dizer, ou para que, de acordo com o seu querer, sujeitar os seus príncipes e aos seus anciãos ensinar a sabedoria. E isso aqui o texto de Gênesis não fala. Esse texto dos Salmos está dizendo que José foi levado para o Egito também para ser um arauto de Deus lá no Egito, para ensinar a sabedoria do verdadeiro Deus, Yahweh, para ensinar a sabedoria do Deus verdadeiro, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, aos anciãos do Egito, às autoridades ali do Egito, aos homens sábios e influentes do Egito. Então nós encontramos nessa história, quando nós somamos as informações de Gênesis às informações desse salmo, nós percebemos que Deus tinha um objetivo de preservação física, de vida mesmo ali, com essa história toda, mas além disso, ele tinha também um propósito proclamativo, um propósito didático, um propósito querigmático, anunciar a verdade, dentro de uma nação que estava mergulhada no mais profundo paganismo, superstições e religiões falsas. José ali na corte foi alguém assim. Foi a luz de Deus ali, ensinando a verdade àqueles homens. E nós não sabemos qual foi o resultado desse seu trabalho. Nós não temos informações. Houve no Egito algum movimento na direção do Deus verdadeiro? Isso aconteceu com uma pessoa, 2, 3, muitas, centenas, milhares. Isso aconteceu com Faraó. Será que Faraó abandonou suas superstições e passou a seguir o Deus de José? Nós não sabemos. A palavra de Deus não nos dá essa informação. Mas nós aprendemos isso. José estava no Egito não só como um instrumento para salvar a sua família e o mundo da fome. Ele estava no Egito para brilhar como um arauto de Deus, proclamando a verdade e ensinando a justiça e a retidão, a fé no verdadeiro Deus ali dentro de uma nação mergulhada na escuridão do paganismo. E é interessante isso. Então nós começamos a ampliar o nosso entendimento dos atos de Deus. Nós começamos a entender que os objetivos de Deus são sempre sábios, são sempre justos, são sempre boníssimos. E isso nos ajuda a compreender alguns elementos da vida. Nós não sabemos, José, no meio disso tudo, José, enquanto é lançado numa cisterna, enquanto é vendido como escravo, enquanto é acusado falsamente, enquanto é lançado numa masmorra, ele não sabe que os objetivos que Deus tem para isso tudo são objetivos grandiosos, salvadores, salvíficos, materiais, espirituais. A grandeza que havia por trás de tudo isso era simplesmente inimaginável para aquele moço. Mas Deus estava usando tudo aquilo e trabalhando naquilo tudo para salvar pessoas naqueles dias. E salvar
nos mais diferentes e amplos sentidos que podemos imaginar. E isso é importante manter na nossa visão. Eu não estou dizendo aqui que os irmãos que estão sofrendo vão virar governadores e missionários, não estou dizendo. O que eu estou dizendo, e nem que terão sucesso na vida, vão ficar ricos. Estou sofrendo porque eu vou ficar rico. Eu sou o José do século XXI. Você não é o José do século XXI. Pode ser que esteja sofrendo e vai continuar sofrendo, vai morrer sofrendo, não sei. Deus o livre disso, mas pode acontecer. Que você nunca tenha sucesso na vida e grandes vitórias como José teve. Deus não promete nada disso para nós. Mas o que eu quero dizer é que Deus age de formas que nós não compreendemos. E nesse agir, ele usa situações difíceis. É isso que eu quero dizer. Não quero dizer que se você está passando por problemas, isso aí é só uma prévia para as grandes vitórias que você vai ter. Se você agora mora num barraquinho pequenininho, isso é uma prova de que você vai morar num castelo daqui a alguns anos. Não estou dizendo isso, porque a Bíblia não diz isso, Deus nunca prometeu isso para ninguém. O que estou dizendo é que, se você está passando por dificuldades, por problemas, por lutas terríveis, por fases de crise em todas as áreas da sua vida, você deve saber que Deus pode ter por trás disso propósitos magníficos de salvação, de promoção da sua palavra junto a pessoas que você jamais alcançaria de outras formas. Muito bem, vamos voltar para o capítulo 39 agora. E vamos caminhar sobre os versículos. Eu dividi esse texto em duas partes. A primeira parte é o versículo 1. A primeira parte tem só um versículo, é o versículo 1. E a primeira parte tem um nome. O nome que eu coloquei é o seguinte: a vida de José entra em declínio. É o nome da primeira parte, que tem como base o versículo 1. A vida de José já entrou em declínio antes, mas ainda está em declínio. E isso vemos no versículo 1. Nós vamos ver no versículo 1 esse declínio. E a segunda parte envolve os versículos 2 a 6, é o restante do texto. E a segunda parte tem o seguinte nome: a vida de José entra em ascensão. Então no versículo 1, desce. Nos versículos 2 a 6, sobe. Ok? Então, é o que nós chamamos de uma história em V. Versículo 1, desce. Versículos 2 a 6, sobe. Na verdade, a história de José é uma história em W. Ele desce, sobe. Depois, desce e depois e fica aqui. Então é uma história em W. Mas agora, por enquanto, é a história em V. No versículo ele desce. 2 a 6, sobe. Então, vamos ver o versículo 1 rapidinho, que ninguém gosta de descer muito, né? Não é muito agradável o versículo 1. E depois curtir bastante, como dizem os jovens, aí, os versículos 2 a 6, que é o versículo da subida. E vamos aprender com isso. Mas é interessante o que é ensinado aqui. E nós vamos extrair do que é ensinado aqui lições para a nossa vida. Vamos caminhar então. Então veja, primeiro olhando aí essa primeira divisãozinha. A primeira divisão, a vida de José entra em declínio. Veja o versículo 1. Diz assim o versículo 1. José foi levado ao Egito. Notem, existe aqui na nossa língua portuguesa, o texto de José foi levado para o Egito. Mas, na língua em que o Antigo Testamento, o livro de Gênesis foi escrito, o hebraico bíblico, o verbo usado é outro. O verbo é assim: José foi descido para o Egito. Porque quando naqueles dias, você saía de Israel e ia para o Egito, a linguagem era essa. Ele desceu para o Egito. Era assim que falavam. Eu vou descer para o Egito. O Senhor falava, não desçam para o Egito. Essa era a linguagem comum. Aqui acontece esse verbo na primeira linha. José foi descido ao Egito. Ou José desceu ao Egito. Como ele foi levado, né? Então, ele foi descido ao Egito. Eu sei que fica estranho a tradução assim, né? José foi descido ao Egito, mas é a linguagem usada aqui. José está descendo. Ele desceu
ao Egito. E vejam o que vem agora. E Potifar, oficial do faraó, comandante da guarda egípcio, comprou. É interessante, aqui Potifar é qualificado de 4 formas. Primeiro, o nome dele. O nome dele é Potifar. Depois, vem a posição dele. É um oficial de faraó. Ele é um homem de alta posição. Potifar é um homem rico. Ele faz parte da corte. José não foi colocado numa casa qualquer. Talvez porque José, por causa da sua juventude, da sua força, fosse o escravo mais caro. Os escravos sempre foi assim na história do mundo, os escravos têm seus preços dependendo da sua saúde, da sua idade, da sua força. Quanto custaria o pastor Nicolas? Hã? Deixa lá, né? Eu não compraria nunca. Né? Então, já o André, que é fortão, né? Isso ia custar mais caro. Então, só uma pessoa com mais dinheiro poderia comprar. Então, aqui nós vemos que José, certamente por ser um homem jovem, saudável, forte, ele foi comprado por um homem de alta posição. Faraó, Potifar, era oficial de Faraó. Essa era a posição daquele homem. E vejam agora vem a terceira informação, é o ofício específico que ele ocupava, comandante da guarda. Vejam que pessoa de confiança. Ele estava ao lado de Faraó, porque ele cuidava das questões ligadas à segurança e às guerras do Egito. Então, era uma espécie de braço direito de Faraó. Porque cuidava dessas questões. Ele administrava as operações militares do Egito, irmãos. Era um homem muito importante. E José é colocado ali na casa dele. E a última informação que é dada aqui é a sua nacionalidade. Ele era egípcio, diz o texto. O texto diz que esse homem, Potifar, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O verbo descer aparece de novo aqui. Comprou dos ismaelitas que o haviam descido para lá. Então o verbo descer aparece 2 vezes no versículo. José foi descido para o Egito e Potifar comprou dos ismaelitas que o tinham descido para lá. O que é interessante aqui é o seguinte: José foi colocado no lugar certo. José foi colocado no lugar certo. Deus, é interessante observar isso, quando nós olhamos as observações iniciais na nossa visão panorâmica do capítulo 39, quando nós olhamos isso, nós aprendemos que Deus deu sabedoria para José. Quando o texto fala o Senhor estava com ele e diz o resultado desse estar com ele, nós aprendemos que Deus dava sabedoria a ele. Mas o que nós vemos agora é algo mais. Deus não somente deu capacidade administrativa, inteligência para ele. Deus também o colocou no lugar certo. Deus também o colocou no lugar em que ele pôde mostrar as suas habilidades dadas pelo próprio Deus. Então nada que está acontecendo aqui, conforme nós vimos já quando mencionei o Salmo 105, nada que está acontecendo aqui é por acaso. O que nós vemos no versículo 1, considerando a totalidade da história, é o que nós chamamos em teologia, e essa é uma lição importante, é o que nós chamamos em teologia de a providência de Deus. Não se fala mais sobre isso, não se fala mais sobre esse tema, a providência de Deus. O que significa a providência de Deus? A providência de Deus envolve o fato de Deus estar por trás das coisas. Notem, o versículo 1 não fala sobre Deus, não diz nada. Não menciona Deus, a palavra Deus não aparece aqui. Mas nós sabemos, nós olhando para isso, nós vemos Deus por trás, nos bastidores. E José sendo vendido, não a qualquer um, mas a um homem influente, homem rico. E ele então, tendo ali nessa casa rica, ele tendo a oportunidade de demonstrar toda a sua sabedoria. E certamente aprender mais e mais sobre administração de bens. Será que isso seria importante para a história dele? O que vocês acham? Será que esse estágio
como administrador de bens, na casa de Potifar, seria útil para ele um dia? O que vocês acham? Queridos, ele ia ser administrador de um país. Ele está aqui no seu estágio. Está fazendo um estágio. Ele vai administrar uma nação inteira. Então, por trás disso tudo está a mão de Deus, dirigindo as coisas. Nós veremos inclusive, no restante da história, tudo o que acontece, nós percebemos. Deus está por trás disso. E isso nos confunde também, nos incomoda. Porque nós percebemos que José, eu disse que a história é uma história em W, porque depois dessa subida dos versículos 2 a 6, vai haver a queda. E por que vai haver a queda? Porque a mulher de Potifar o acusou falsamente. Começou a tentar seduzi-lo e o acusou falsamente. Agora vem a pergunta: isso também estava na providência de Deus? E é isso que nos incomoda. Como pode Deus estar por trás disso? De uma mulher maligna. Como pode Deus estar por trás disso? De uma mulher sedutora. E usando tudo isso para fazer o W se formar um pouco mais. E José descer. Para que depois, José, na masmorra, suba novamente. Quem estava por trás disso? E então, é nesse ponto que a teologia nos incomoda. É nesse ponto que o Deus das Escrituras nos deixa perplexos. Senhor, eu não entendo isso. O Senhor estava por trás daquela mulher perversa? O Senhor estava atuando naquilo tudo, usando aquela situação? E trabalhando nisso tudo, e escrevendo essa história, e provendo tudo aquilo, para que os seus planos se cumprissem no final? Como o Senhor pode usar essas coisas? E os teólogos todos ficam perplexos diante disso. E dizem o seguinte, a resposta dos teólogos é a seguinte: olha, nós sabemos que Deus, Ele realiza essas coisas. E Ele realiza essas coisas sempre agindo com justiça e verdade. Os antigos tinham uma frase que talvez haja algo de verdade nela. Diziam o seguinte: Deus escreve certo por linhas tortas. Nós olhamos a história, nós vemos as linhas tortas aqui, na história. Nós vemos as linhas tortas, mas Deus escrevendo certo por meio dessas linhas tortas. É a providência de Deus, abrangendo tudo, as coisas boas e as coisas más, controlando tudo. As coisas boas e as coisas más, as pessoas boas e as pessoas más, dirigindo tudo, tudo debaixo dos seus planos, dos seus decretos, o bem e o mal, tudo para atingir seus objetivos. Eu tenho aqui uma definição de providência divina. Então eu vou enunciar a definição aqui, e os irmãos depois podem pegar na gravação, caso queiram escrever, copiar, enfim. E é assim a definição. É um tema muito pouco mencionado hoje em dia, a providência de Deus. Diz assim, a definição: a providência divina é a ação contínua, note isso, é isso que nos assusta, é uma ação contínua e abrangente de Deus em todas as coisas, em tudo, sustentando, dirigindo, ordenando tudo, de acordo com a sua vontade soberana. Isso é a providência divina. Aí prossegue aqui a definição. O conceito de providência ensina que Deus não apenas atuou na criação do universo, mas também que Ele continua a agir e a dirigir todos os eventos, desde a criação, sendo que isso se estenderá até a consumação de todas as coisas. É uma doutrina complexa essa, que se choca com alguns elementos da nossa compreensão. Mas é isso que nós dependemos da palavra de Deus. Nós não podemos rejeitar isso. Nós não podemos fraudar esse conceito. Já tem a fraude da previdência, não pode haver a fraude da providência. Nós temos que aceitar a providência sem adulterá-la. Chega de fraudes por aí, né? Não podemos adulterá-la. Temos que acolhê-la. Porque
Nós vemos isso na narrativa bíblica e nas doutrinas que emanam da palavra de Deus. Vejam Provérbios 16, 9. Vamos encerrar esse ponto 1. É importante que os irmãos acolham esses conceitos, porque esses conceitos são consolatórios. Essa palavra existe, né? Consolatório. Veja no dicionário se existe essa palavra consolatório. Acho que existe essa palavra. Existe, Amorim? Não sabe? Eu acho que existe. Se não existe, está inventada. Vejam o que diz Provérbios 16, 9. O coração do homem traça o seu caminho, não é assim? Não é assim que nós fazemos? O coração do homem traça o seu caminho. Nós fazemos planos. Fazemos projetos, isso é bom, não é errado. Traçamos o nosso caminho. Mas vejam, mas o Senhor lhe dirige os passos. É Deus quem tem a palavra final e mostra que caminho você vai seguir. Você faz seus planos, amém, ótimo, faça seus planos. Mas é o Senhor quem vai mostrar o caminho que você realmente vai trilhar. Uma prima minha certa vez disse assim para mim, olha, eu estou planejando viver bastante. Não, é um bom plano. Viver bastante. É um bom plano. Mas a palavra final disso não vem de você. O que nós aprendemos na Bíblia é que a palavra final de plano nenhum vem de nós. Nenhum. É o Senhor quem dirige os nossos caminhos. Tem consolatória? Tem consolatória. Mais uma palavra que a gente aprendeu. A doutrina da providência é uma doutrina consolatória. Nós olhamos para o bem e o mal, os eventos agradáveis e desagradáveis que nos sobrevêm. E nós descansamos. O Senhor está por trás de tudo. Tudo. Os caminhos bons, as experiências boas, e os caminhos maus, as experiências más. Os dias ensolarados e os dias chuvosos. Atos 17, 28. Eu gosto tanto desse texto. Atos 17, 28 é um texto muito, muito rico. O apóstolo Paulo tirou essa linguagem da filosofia grega, mas ele deu uma dimensão diferente, um significado diferente ao que ele fala aqui. Atos 17, 28. Ele fala assim. A linguagem é do helenismo, mas ele atribui às palavras um significado novo. Ele diz, pois nele, esse nele é Deus. Ele diz, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Notem isso. Nós não podemos viver, nós não podemos nos mover, nós não podemos existir sem estarmos dentro da esfera de autorização, influência e poder dele. Nós não conseguiríamos viver, nos mover e existir sem estarmos debaixo da sua autorização, seu poder e a sua força. É impossível. Se nós nos movimentamos, é porque ele nos capacita a isso. Os irmãos conseguem imaginar isso? A imensa dependência que temos de Deus, todas as criaturas. Nós não poderemos piscar os olhos sem que ele nos capacite a isso. Nós não podemos fazer nada sem que ele nos capacite a isso. Isso cria uma relação de dependência gigantesca. A doutrina da providência é uma doutrina extremamente salutar que promove a piedade. Porque faz com que eu dependa dele e eu lhe seja grato. E isso o crente tem que aprender. Dependência e gratidão. Veja Efésios 1:11. Efésios 1:11. Não perca de vista José. José, nós temos visto, é objeto ali, como tudo que há, da providência de Deus. A sua história caminha debaixo do controle de Deus. Veja Efésios 1:11. Diz assim, nele digo, aqui é o texto falando sobre Cristo, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz, e aí vem uma frase interessante, faz todas as coisas conforme o conselho aqui é desígnio,
ou plano. Ele faz todas as coisas conforme o desígnio ou plano da sua vontade. É a providência de Deus por trás de tudo. E nós vemos isso aqui. Nós vemos isso no versículo 1 do capítulo 39. Deus levou José para o Egito. Deus capacitou José a ser um grande administrador. E Deus colocou José no lugar certo, dirigindo cada detalhe da sua vida. Senhor, me ajuda a compreender isso. Eu não entendo os caminhos pelos quais o Senhor me conduziu. Eu não entendo. Eu tinha outros planos, tinha outros ideais. Eu não entendo por que estou passando, ou tenho passado, ou passei por essas coisas. Mas me ajuda a aceitar a sua providência sábia. Me ajuda a entender que os seus planos são perfeitos e maravilhosos. Me ajuda a compreender que a sua vontade é soberana e sempre sábia. E a sua bondade é infinita. E a sua mente é insondável. E me ajude a louvar o seu nome por tudo que já aconteceu e por tudo que tem acontecido. Porque nada foge do seu controle absoluto. Nada. Inclusive as coisas que eu não consigo explicar. Nós temos que ter essa é a postura do povo de Deus. Essa é a postura do homem redimido. Essa é a postura do homem que teve uma mente transformada pela fé em Jesus. Ele percebe a sua criaturidade. Essa palavra não sei se existe também. Mas ele percebe a sua criaturidade. A sua condição de criatura. E ele olha para si e fala, eu não consigo compreender os planos gigantescos, sábios, insondáveis dessa mente imortal e infinita. Eu não consigo. Mas eu sei que ele é digno sempre de todo louvor, porque os seus planos sempre são bons e infinitamente sábios. Essa é a nossa postura. E é assim então que nós caminhamos neste mundo. Livres de traumas. Eu tenho um trauma na infância. Bem-vindo à Terra. Eu tenho frustrações. Acordou? Bem-vindo à Terra. Bem-vindo a um mundo caído. Bem-vindo a um mundo marcado pelo pecado. Vai vir rastejando como um verme, chorando pelo chão? Acorde, você é um crente. Você é um crente. Nada do que aconteceu com você desde o ventre da sua mãe aconteceu por acaso. Levante a sua cabeça e siga em frente. Senhor, obrigado por tudo. Pelos dias difíceis, pelas frustrações, pelos desvios, pelas quedas, por tudo que aconteceu. Porque o Senhor sempre esteve no controle do meu barco, sempre. E eu te louvo por isso, ainda que eu não entenda. Eu te louvo por isso. E eu levanto então a minha cabeça. Eu sei que há em mim indignidade suficiente para que eu viva de cabeça baixa. Eu devo andar de cabeça baixa. Mas há um sentido em que eu posso levantar a cabeça e caminhar. Não como um homem orgulhoso, dono de si, não. Mas como alguém que sabe, o Senhor controla a minha vida. Eu não vou viver choramingando pelos cantos para sempre. Eu não vou fazer isso. Eu sei que por trás de tudo está um Senhor poderoso, sábio, que conduz todas as coisas. Eu sei disso. Então eu vou caminhar, seguro, faceiro, cheio de esperança e gratidão. Porque eu sei que tudo que tem acontecido está debaixo do seu decreto, do seu controle, dos seus planos e dos seus desígnios infinitamente sábios. E eu posso seguir em frente, sem ficar choramingando, sem cair em abismos emocionais e viver uma vida de produção dentro do reino de Deus e de satisfação na sua presença. Muito bem, queridos. Vamos olhar a segunda parte agora. A vida de José entra em ascensão. Veja aí, versículo 2 em diante. Veja o que diz. Fala assim. O Senhor era com José. É assim, esse versículo 2, tem 3 informações sobre a situação de José. 3 informações. Elas estão aí, é facinho de percebê-las. Veja aí, a primeira delas. O Senhor era com José. O que significa isso? Quando o texto diz que o Senhor era com José, isso aponta para a benignidade de Deus.
a benignidade de Deus, que inclusive faz com que as coisas que ele administra prosperem. Quando nós lemos o capítulo 39 e nos deparamos com essa frase, o Senhor era com José, a conexão dessa frase com outras coisas mostram isso. Que Deus era benigno com José e fazia José prosperar. Nós vamos chegar lá. Vejam, existe o versículo 21 que mostra isso. Vejam o versículo 21. O Senhor, porém, era com José. Versículo 21. E fala assim, e lhe foi benigno. Percebe a conexão? O Senhor era com José. Qual era a evidência disso? Deus era benigno com ele. Mas o texto aqui fala que ele estava numa masmorra. Ele não estava num palácio, estava numa masmorra. Mas o Senhor era benigno com ele. Ele ali na masmorra. O Senhor era benigno e isso era estar com ele. O texto prossegue e dá uma outra informação sobre José, conectada à primeira. Fala assim, o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Essa é a segunda informação. Conectada à primeira. Isso mostra que nesse texto, no capítulo 39, Deus estar com José significa que José prosperava. E prosperava em que sentido? Ele prosperava no sentido material. Tudo que José fazia dava certo. Do ponto de vista econômico, financeiro, material. Isso não significa apoiar a teologia da prosperidade, nada disso. Como já dissemos aqui nas outras ocasiões. Mas mostra que a fonte de todo bem é Deus. Deus é a fonte de todo bem. E vem também uma terceira informação. E essa terceira informação nos prepara para... O V está assim, né? Essa terceira informação nos prepara para o comecinho da descida. É uma informação embrionária. É uma sementinha sendo lançada, uma sementinha literária sendo lançada, nos preparando para o que vai acontecer depois. Veja a terceira informação. E estava na casa de seu senhor egípcio. Ele ficava lá, na casa. Ele não era um escravo que ficava no campo, cuidando das plantações ou do gado. Não era. Ele era um escravo de elite. Ele era um administrador e ficava na casa. Ele morava na casa? Ele não morava na casa. No versículo 11, vejam o versículo 11. Diz assim, sucedeu que certo dia veio ele à casa. Então, ele não morava na casa. Ele devia ter algum aposento fora da casa, mas ele estava sempre dentro da casa. Continuamente dentro da casa. Era a sede do seu trabalho. O texto diz, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios e ninguém dos da casa se achava presente. Então ele estava lá, porque tinha coisas para realizar lá dentro. E era frequente ali. E a frequência dele é destacada nessa terceira informação do versículo 2. Ele estava na casa de seu senhor egípcio. Ele tinha total acesso a tudo. Ele andava por tudo ali. E aqui nós temos, então, nessa terceira informação, nós temos um preparo para o que virá. Irmãos, deixa eu fazer a digressãozinha aqui, como a gente faz de vez em quando. A palavra de Deus, ela é muito útil para nos ensinar a viver. E eu devo ser cuidadoso do que eu vou falar aqui agora, né? Mas eu vou falar assim mesmo. Que a vida do pregador é correr riscos, né? A gente pode ser mal interpretado no que fala. E acho que ninguém na Terra é mais mal interpretado que eu. Propositalmente ou não, não sei. Mas o que eu vou dizer agora é algo que nós percebemos que existe na Bíblia de forma esparsa. A Bíblia ensina o que eu vou dizer para vocês agora, de modo indireto, às vezes de modo direto, mas é algo esparso, não é uma coisa muito enfatizada. E é o seguinte, a sua casa tem que ser um reduto fechado. A sua casa
tem que ser um reduto fechado. A sua casa tem que ser aberta só para visitas eventuais. Você deve praticar a hospitalidade, receber pessoas eventualmente na sua casa, mas isso não pode ser constante. Não pode. É claro que há agregados que vêm para casa por questões de doença, de idade. Isso é outra coisa, isso é necessidade. Quando eu ficar velho, eu vou morar na casa do pastor Nicolas. Aí não tem problema. Que fique registrado e gravado, que eu vou ficar lá. Até o fim dos meus dias. A Kátia também? A Kátia também. E a Simone também. Então prepare-se, viu? É bom começar a ir na academia mesmo. Então, quanto a isso, nós não vemos problemas. É necessário isso muitas vezes. Nós sabemos que há ocasiões que são... Não há outra alternativa. Isso é necessário. Mas o que não pode acontecer dentro da sua casa é pessoas fora dessas condições, e que não são da sua família imediata, filhos, esposa, é lógico, vivendo ali dentro. Cunhados, genro, nora, sempre ali. Irmãos da igreja, sempre ali. Sempre. Isso não é bom. Isso é perigoso. Sempre a sua casa com alguém lá dentro. Continuamente ali. Sempre ali. Queridos, isso abre portas para problemas, para brigas e até para tragédias. Nós vemos isso na história de Jacó, quando foi morar com o sogro. Nós vemos isso aqui na história de José. Há um filetinho mostrando isso. José sempre ali na casa, por força da profissão. Mas não era o correto. Deu ensejo a perigos. E é interessante, existe um provérbio que os irmãos têm que decorar. Os irmãos têm que decorar o provérbio que eu vou falar agora aqui. Está na Bíblia, Provérbios 25:17. Provérbios 25:17. A sua casa tem que ser um reduto fechado. Abra para receber visitas. Pessoas vêm passar férias, vêm lá de Manaus na sua casa. Você receba ali, passa as férias com você. Enfim, essas visitas eventuais, não há problema. Mas não pode haver uma frequência ali constante, porque isso gera problemas. São lições de como administrar a vida que a Bíblia nos dá. A Bíblia nos fornece isso. Povo de Deus, povo lavado, povo redimido, sejam sábios em coisas pequenas. As Escrituras ensinam lições esparsas. E se nós tivermos intimidade com elas, nós vamos acatar essas lições. E vamos evitar problemas sérios na vida. Veja o que diz Provérbios 25:17. Fala assim: não sejas frequente na casa do teu próximo. Mas eu gosto tanto de visitar. Isso vai dar problemas. Não sejas frequente na casa do teu próximo. Veja a sequência. Para que não se enfade de ti. O que é se enfadar? Eu não suporto mais essa pessoa na minha casa. Eu não aguento mais. A pessoa chega e eu sorrio. Oi. Ela vai embora e você fala, é cedo ainda. Ela, não, amanhã eu volto. Meu Deus. Para que não se enfade de ti. E ele vai se enfadar. Ele vai se cansar de você. E não vai ficar nisso. Não vai ficar só no cansaço. Nunca fica só no cansaço. Veja a sequência. Para que não se enfade de ti,
e que aborreça. Comece a te odiar. Comece a ter raiva de você. E essa raiva virá à tona. E vai dar problemas para você. E vai dar brigas. Então, não haja assim. Seja sábio. Seja sábio. Visita deve ter a duração. A duração de um peixe. Quando você for visitar alguém para dormir na casa, leva um peixe com você. Quando o peixe começar a cheirar mal, está na hora de ir embora. Na hora de ir embora. Quanto tempo demora para o peixe cheirar mal? Um dia, 2? Pastor Robson, sabe? Não? Começou a cheirar mal? Vai embora. É o máximo. E você vai evitar problemas sérios. Eu falo aqui de desconfortos, de problemas de intrigas e descontentamentos, mas nós aprendemos na Bíblia que problemas muito maiores podem advir disso. Muito maiores. Crises na família, crises sérias podem advir disso. Então lembre-se, quando Deus estruturou a família, Ele quis que o lar fosse um reduto fechado. E que você vai abrir, eventualmente, para praticar a hospitalidade, mas isso eventualmente, em visitas, em pessoas que vêm ali passar um tempinho com você. Mas isso não pode ser constante. Isso não é certo, isso não é bom. Isso pode parecer bonito, minha casa é aberta. Isso pode parecer bonito, isso pode parecer desprendimento, mas é perigoso. Pare com isso. Vamos voltar para José. Fica a dica. Como falam os jovens aí. Veja a sequência. Diz assim a sequência, versículo 3. É a subida de José. Vendo Potifar que o Senhor era com ele. E vejam mais uma conexão do estar com ele aqui. Mais uma explicação das implicações de Deus estar com ele. E que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Vejam isso. Deus estar com alguém envolve o quê? Benignidade e a bênção material dele. O texto está falando de bênção material aqui. É interessante isso. Deus fazia o trabalho de José prosperar. Tudo que José fazia dava certo. Se ele administrava o rebanho se multiplicava. Se ele administrava a colheita, as plantações produziam muito mais. Os poços que ele mandava abrir sempre tinham água. Então era assim que Deus ia abençoando. E Potifar foi ficando mais e mais rico. E de onde vinha isso? De onde vinha toda essa riqueza? Vinha da sabedoria que Deus dava a José. Então é curioso isso, essa prosperidade material. O texto fala muito sobre isso. Prosperidade material. A gente fica preocupado de falar sobre isso, porque tem a teologia da prosperidade, não queremos nada a ver com isso aí. Não temos nada a ver com isso aí. Porque a teologia da prosperidade fala que a riqueza é sinal de que você é salvo ou que você é santo. Isso é mentira. Que a riqueza é sinal de salvação, quando não é. Pessoas perversas ficam ricas também. Mas o que nós aprendemos aqui, e isto sim é bíblico, isto sim é correto, é que toda riqueza vem de Deus. A riqueza material, seja do ímpio, seja do homem justo, vem sempre de Deus. Ele é a fonte de qualquer riqueza. Então, não é a rigor correto as pessoas terem raiva, como acontece hoje em dia, nosso país é extremamente dominado por tendências esquerdistas e tudo mais. Não é correto acreditar, como dizem por aí, que os homens ricos são perversos e são maus. E são todos ladrões e gente que explora o povo. É claro que isso existe. Mas a Bíblia coloca como fonte primária de riquezas materiais o próprio Deus. É Ele quem administra isso. É Ele quem faz as pessoas serem ricas. Tanto pessoas boas como pessoas más. É Ele quem faz as pessoas serem ricas. As riquezas vêm dele. Vejam, Deuteronômio 8 é interessante. Ainda aqui no Pentateuco, a literatura produzida pelo próprio Moisés, ele diz algo interessante aqui, é muito lindo isso. Veja o Deuteronômio 8, para nós isso é importante, porque todos nós temos alguma medida de bens materiais. E vejam o que diz Deuteronômio 8, versículo 17, diz assim, 8:17, não digas, pois, no teu coração, veja aqui a lição para você que conquistou bens materiais.
Você conquistou sua casa, seu carro, tem ali uma boa posição financeira. Veja o que diz aqui. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Não diga isso. Como não? Mas fui eu que me esforcei. Não diga isso. Por que não? O texto prossegue. Antes te lembrarás do Senhor, o Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então não diga, eu consegui tudo com meu braço. Não. Diga, o Senhor me deu forças. E tudo que eu tenho procede dele. A Bíblia fala de Salomão, que pediu sabedoria a Deus. E Deus fez o quê? Deu sabedoria e o que mais? Deu riquezas. Deus deu riquezas. Veja 1 Crônicas 29:12. É um texto lindo esse texto. Grife na sua Bíblia esse texto. Veja o que diz 1 Crônicas 29. Veja que texto lindo. No versículo 12, fala assim, é a oração de Davi. Veja o que ele fala aqui. E como nós temos que acolher isso. E agradecer a Deus por aquilo que nós temos. Fala assim, riquezas e glória vêm de ti. Que lindo isso. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Tudo vem do Senhor. Qualquer coisa que eu tenha, ainda que eu tenha me esforçado, vem dele. Ele é a fonte primária de tudo que eu tenho. Veja o Salmo 103. Esse salmo eu gosto muito desse salmo, porque esse salmo mostra que Deus é a fonte de tudo que nós precisamos, tudo. Veja aqui, Salmo 103. Veja aqui as pessoas de mais idade aqui. As pessoas de mais idade aqui, preste atenção nesse salmo. É o seu salmo. Se você tem mais de... Idoso tem o quê? 70 anos? Hã? Idoso é 60? Não. Idoso não é 60 anos. Você sabia que eu tenho um cartão do idoso? Eu tenho. Tem estacionamento para mim, furo fila em qualquer lugar. Para mim é uma festa. Eu adoro ter 60 anos. Muito bom. Eu tenho lá e eu ando de metrô de graça. Sabiam? Metrô e ônibus de graça. Passo direto. Aí o senhor onde vai? Tchau. Tchau. Não me incomode. Estou indo no meu médico. Nossa, desculpa, senhor. Está perdoado. É assim. Eu tenho meu cartão de idoso. Muito bem, vejam aqui um salmo que é um salmo que consola aqueles que são mais idosos. Eu acho lindo isso aqui, muito lindo isso aqui. Fala assim, Salmo 103:2, fala assim, bendize a minha alma ao Senhor. Que lindo isso. É um convite à minha alma. Eu olho para a minha alma e eu convido a minha alma a uma ação. Alma minha, coração meu, minha mente, meu ser, bendiga ao Senhor. É um apelo que eu faço a mim mesmo. É uma súplica que eu faço a mim mesmo. É um convite que eu faço a mim mesmo. Bendize a minha alma ao Senhor. E tudo que há em mim, minhas forças, meu corpo, meus membros, minha mente, minha inteligência, tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome, diz o texto. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Senhor, é um exercício gigantesco de memória. Não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Mas são tantos, Senhor. O salmista vai nos ajudar a lembrar de alguns específicos. Vejam, Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades. Bendize a minha alma ao Senhor ou não? Senhor, quando eu lembro das minhas iniquidades, meus irmãos, quando eu lembro das minhas... Eu vou confessar uma coisa para vocês aqui, acho que eu nunca falei para vocês isso. Mas, queridos, eu tenho dentro de mim um coração que padece tanto, uma dor que não sai de dentro de mim. Eu tenho isso. Eu tenho dentro de mim uma dor que não cessa.
Não cessa. Orem por mim. Eu não consigo me livrar dessa dor que tem aqui. E que dor é essa? A dor que eu tenho aqui é a dor da lembrança dos meus pecados. Estou abrindo meu coração para vocês hoje aqui. Eu me lembro das coisas que eu fiz, desonrando meus pais quando era jovem. Os meus pais. Eu desonrei meus pais. O modo como eu falei com eles. Eu me lembro. Meu coração dói. Não para. Eu me lembro dos meus pais. E dói. Eu me lembro das injustiças que eu cometi como pai. Os erros que eu cometi como filho e os erros que eu cometi como pai. Eu me lembro das minhas injustiças. E o meu peito dói, irmãos. Eu choro, às vezes, sozinho, lembrando das minhas maldades. Eu não estou sendo vitimista aqui, nem estou pedindo para que vocês tenham pena de mim. Estou abrindo meu coração para vocês pela primeira vez. Eu tenho uma dor incessante dentro de mim. Uma dor que procede da recordação das minhas maldades. E eu choro literalmente quando lembro delas. E então, o meu coração velho abre as páginas amarelas desse livro aqui. E olha o que ele me diz. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Meu Deus. Nem eu perdoo as minhas iniquidades. Nem eu. E ele perdoa. Queridos, é consolo real isso aqui. É consolo verdadeiro isso aqui. Ele perdoa. O apóstolo João falou para mim assim, na primeira epístola dele. Se o nosso coração nos condena, com que ele está falando? Comigo? É comigo que ele está falando. Ele disse assim, o apóstolo João, se o nosso coração nos condena, maior é Deus que o nosso coração. Você pode não se perdoar, mas o Deus soberano perdoou você e lavou você com o sangue de Jesus. Abandone essa culpa. Busque o consolo do Senhor. Ele virá. Ele virá. Ao longo da sua vida, o Senhor há de aliviar sua consciência. E já fez isso substancialmente. Mas lembre-se disso. Mesmo que o seu coração condene você, Ele é maior do que o seu coração. Sabe todas as coisas e perdoou tudo. 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 Marcos, eu perdoei tudo. Eu lavei tudo. Eu perdoei tudo. Descansa. Eu perdoei tudo. O Salmo 103, ele prossegue e fala, é Ele quem sara todas as tuas enfermidades. De onde vêm as nossas curas? Vem dos remédios. Sim, verdade. Mas quem é a fonte primária que faz o remédio funcionar? É Ele quem cura todas as tuas enfermidades. Quem da cova ou da sepultura redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Vejam quantas bênçãos maravilhosas. É uma linguagem belíssima aqui. E aí vem o versículo para os de 60 anos.
Diz assim: quem farta de bens a tua velhice. Na realidade, o texto diz que ele satisfaz você com coisas boas na velhice. Você chegou aos 60 anos e tem coisas boas na sua vida? Tem? De onde vem isso? Vem dele. Ele satisfaz a sua velhice com coisas boas. De sorte que a tua mocidade, vejam que lindo isso, se renova como a da águia. Vejam isso. É o salmo do sexagenário. Tudo que você tem, a sua saúde, a sua vida, o perdão, os bens, tudo vem dele. E as forças que você tem, vêm dele. De modo que eu poderia estar rastejando como um frango velho. Ele me transforma numa águia, voando com força, subindo, corajoso e realizando o trabalho do Senhor. De onde vem tudo isso? Vem dele. Tudo vem dele. E o texto fala, inclusive os bens que você tem. Os bens que você tem na sua velhice, vem dele. Texto de Provérbios 22:2 realça isso também, fala que Deus criou o rico e o pobre. O texto de Eclesiastes 5:19 diz que Deus é quem concede riquezas aos homens, e o desfrutar das riquezas é Deus também que concede. Tudo isso vem dele. E nós aprendemos isso, e o versículo 3 realça isso. Agora vejam o versículo 4, fala assim: logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa. Ele foi promovido. Ele começou a cuidar de algumas coisas, e então o seu chefe, Potifar, viu que estava tudo dando certo, que estava multiplicando os seus bens. Ele o colocou como chefe de tudo. Foi como se ele fosse realmente ali um pequeno faraózinho. Um faraózinho administrando aquilo tudo. Ele só não era dono das coisas, como ele nunca foi faraó. Mas ele estava já exercendo aquela função naquela casa rica. E o texto fala, ele passou as mãos tudo o que tinha. E vejam o que vem agora, porque o texto vai começar a caminhar numa direção. É muito enfático o texto nesse aspecto, ele enfatiza muito que tudo estava sob o domínio de José. Tudo era dado nas mãos de José. Tudo, José tinha acesso, a tudo ele tinha acesso. Mas o texto vai começar a diminuir, estreitar um pouco isso. E acrescentar uma informação a mais, para nos preparar para o que vem depois. Percebam, ele vai continuar enfatizando isso. Fala assim, e desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo que tinha, vejam a ênfase nisso, a repetição. O Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. De novo, é muita ênfase nisso. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa como no campo. Nada escapava da bênção de Deus. Potifar, e ele vai repetir, tudo que tinha confiou às mãos de José. Ele realça isso sempre. Que tendo por mordomo, de nada sabia. Potifar nem sabia o que tinha. E nem sabia como a administração era feita. Ele só via o patrimônio crescer. E prossegue, além do pão com que se alimentava. Então tinha coisas que José não tinha que se meter. Havia algumas coisas, uma esfera que era de acesso exclusivo de Potifar. Até o momento, o texto não falou isso. Até o momento, José tinha as chaves de tudo. Mas agora, o texto começa a estreitar isso e fala, olha, havia uma pequena esfera que pertencia apenas a Potifar. Isso era só dele, era algo personalíssimo.
Havia isso. Algo. José tinha acesso a tudo, José tinha as chaves de tudo, mas havia coisas que José não podia tocar. Há um limite nisso. E vem uma outra informação, nova, que nós não sabíamos. Diz assim, José era formoso de porte e de aparência. Duas informações importantes. José, há coisas que não pertencem a você, que você não deve tocar. E a segunda informação, José, você é bonito. Você é bonito. Josefa, você é bonita. E essas duas informações têm que ser conjugadas e ficar na cabeça dos jovens aqui. Os jovens que estão aqui devem unir essas duas informações. Há coisas que você não deve tocar. E você é bonito. E você é bonita. E você tem que administrar essas duas coisas. Você tem que se lembrar. Eu sou, como jovem que sou, uma pessoa bonita. Os jovens estão na época da vida da beleza. Têm rostos atraentes, corpos atraentes. São jovens, são bonitos. Eles sabem disso. Eles sabem disso. José era assim, José tinha 17 ou 18 anos. Estava na sua força, era um moço bonito, diz o texto aqui. O texto usa uma endíades para destacar isso. Fala que ele era formoso de porte e de aparência. Porte e aparência é a mesma coisa, mas ele era um moço bonito. Mas, José, você é bonito, mas você não tem direito a tudo. Os jovens podem achar que por serem jovens, cheios de vida, de beleza e de vigor, tem um mundo escancarado na sua frente, sem nenhuma fronteira, sem nenhuma barreira, sem nenhuma porteira. E esse texto mostra, nessa construção literária, que não é assim. Você é bonito, você é jovem, você tem vigor, inteligência, vida, entusiasmo, mas nem tudo você tem o direito de tocar. E foi essa consciência que preservou José da queda, que protegeu José da queda. Ele sabia, eu sou jovem, sou moço, sou bonito, sou atraente, tenho portas abertas diante de mim, mas há coisas que eu não devo tocar. E é assim que o jovem crente tem que pensar. Foi isso que protegeu José. E foi isso, e é isso que deve proteger os jovens da igreja. Saberem essas coisas. A juventude e a beleza, a inteligência, o sucesso, o entusiasmo, o estar na flor da idade, não lhe dá direitos ilimitados. Não lhe dá. Você tem que aprender essa lição que brota da construção literária. Há coisas que você não deve tocar. Muito bem. Queridos, na próxima exposição, nós vamos ver, tendo sido preparados para o que vai acontecer quando o texto fala que havia limites para José e que ele era um moço atraente, o texto nos prepara para o que vem depois. Os irmãos veem o versículo 7 e percebem no versículo 7 que vai haver um avanço na narrativa. O texto diz, aconteceu, depois destas coisas, a narrativa avança. E essa narrativa é o quê? É a descida. E vamos estudar isso na próxima oportunidade. Vamos suplicar ao nosso Deus, feche seus olhos agora e ore a Deus silenciosamente. E peça ao Senhor o seguinte, Senhor, me ajude a reconhecer que o Senhor é a fonte de todo o bem e de tudo que eu tenho. Ore ao Senhor agradecendo pelos bens que você tem. E diga, Senhor, não permita que esses bens tomem o seu lugar na minha vida, mas que eu reconheça que o Senhor é a fonte deles.
e que eles não podem ocupar o seu lugar. Ore a Deus dizendo isso e agradeça por tudo que o Senhor lhe tem dado. Ele é a fonte de tudo que você tem. Ore a Deus dizendo: Senhor, obrigado pela forma como o Senhor conduziu a minha vida até aqui. Eu me entendo tantas coisas. Eu tenho frustrações, mágoas. Eu tive uma história conturbada, tantos problemas, tantos erros. Mas eu sei que o Senhor conduz toda a história. E eu quero te louvar, ainda que eu não entenda, eu quero te louvar pelo seu domínio sobre cada dia e cada detalhe da minha vida. Diga isso ao Senhor, agradeça a Ele. Pare de murmurar, pare de se lamentar e agradeça ao Senhor por sua providência. E você que é jovem, diga ao Senhor: Senhor, eu sei que estou numa fase maravilhosa da vida, mas me ajuda a entender que há limites para mim e há coisas que eu não devo tocar. Dá-me o coração de José, a sabedoria de José. Ajuda-me nisso, a ter o entendimento de José e desfrutar da minha juventude de tal modo que o Senhor se agrade do que eu fizer. E se você é idoso, diga ao Senhor: Senhor, obrigado, porque é do Senhor que vem a minha força. É do Senhor que vem a cura das minhas enfermidades. É do Senhor que vem o meu sustento. É do Senhor que vem o perdão que me consola quando eu me lembro das minhas falhas passadas. Diga isso ao Senhor. Diga isso com sinceridade ao Senhor. E se você não é crente, diga ao Senhor: Senhor, que mentalidade é essa que temos conhecido aqui? Que modo de vida é esse que temos visto aqui? Eu quero conhecer o seu povo, a sua palavra e a sua salvação. Ajuda-me, Senhor, para que eu me renda aos pés do seu Cristo e seja um crente. Eu creio nele agora, no Senhor Jesus agora. Recebe-me no seu povo. Eu quero adotar esse modo de vida, dirigido por sua palavra, consolado por sua força, orientado pelo seu Espírito, perdoado por seu amor. Perdoa-me, Senhor. Lava-me, converte-me. Eu quero ser um crente. Peça isso ao Senhor. Senhor, obrigado por sua bondade sobre nós. Pedimos que o Senhor ouça a oração do seu povo aqui e daqueles que querem conhecer melhor o Senhor. Trabalhe em nós, que esses conceitos todos que vêm da sua santa palavra entrem no nosso coração e vivamos de acordo com ela, regidos por ela, educados por ela, moldados por ela. Em nome de Jesus pedimos. Amém.